Estimadas e estimados participantes deste seminário do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, queria de entrada agradecer muito a esta oportunidade que foi criada no diálogo entre o Dr. Gerson Pereira aí da USP de Bauru e companheiro nosso da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência e os colegas Reinaldo e Guerra aí do Instituto, para trazer ao debate um conjunto de desafios, né, que gostaria de compartilhar e aplicados ao debate sobre as redes de atenção às urgências, entendidas como sistemas complexos adaptativos, e quais seriam os requisitos, né, do ponto de vista conceitual, para que pudéssemos desenvolver um sistema de informações, de suporte, enfim, ferramentas que nos ajudassem nos exercícios de macro e micro-regulação, buscando um equilíbrio, né, sistêmico, dinâmico, da atenção às urgências e, portanto, aos pacientes agudos no Sistema Único de Saúde brasileiro. Eu queria começar caracterizando, né, porque não sei quantos de vocês têm familiaridade com esses temas da rede de atenção às urgências, mas gostaria, portanto, de caracterizar o que é esta rede, ou quais são essas redes nos vários territórios brasileiros e como ela se define, né? A rede de atenção às urgências, segundo a legislação brasileira, é um conjunto de ações e serviços regidos por uma política nacional que tratam de acolher, identificar necessidades e responder a essas necessidades da população em várias estruturas, né, que compõem essa rede de atenção às urgências. Essas estruturas se referem aos serviços que acolhem os pacientes agudos, ou seja, aqueles que têm alguma condição aguda, que é um primeiro episódio, né? Por exemplo, a primeira vez que uma pessoa sente um desconforto cardíaco, uma taquicardia, etc. Ou pode ser também pessoas que vêm com uma agudização de uma condição previamente conhecida. No mesmo exemplo, uma pessoa que já tem um diagnóstico, né, de doença cardiológica e que se apresenta, então, com um quadro que sai da sua normalidade esperada em tratamento, etc. Aí chamamos agudizações de condições previamente conhecidas, e nesse convívio entre quadros agudos primeiros e quadros de agudizações, há uma enorme diversidade de necessidades que cobrem tanto a saúde mental, quanto as questões de ordem clínica, as questões traumáticas e quase sempre, de forma muito importante, situações também sociais, né, que se misturam e que são muitas vezes determinantes da condição em que esses pacientes se apresentam ao serviço. Mas voltando então à ideia do que compõe essas redes em termos de componentes, né, de redes de atenção às urgências, nós temos aí a rede de atenção básica, que engloba todo esse conjunto de serviços de equipes de saúde da família, de núcleos de apoio à saúde da família, de outras modalidades ambulatoriais de atendimento em atenção básica ou primária, e também recursos adicionais que se dispõem a conectar essas equipes de atenção básica mediante uma cobertura em horário pleno, como são o caso das unidades de pronto atendimento, né, que são unidades de urgência não hospitalares, as chamadas UPAs, e também serviços como os centros de apoio psicossocial, e também acolhem pacientes agudos em sofrimento psíquico e operam aí dentro desta realidade. Esse complexo de atenção primária, portanto, ou atenção básica, faz parte do atendimento das urgências, porque os pacientes com quadros agudos ou agudizados têm nesses serviços, dentro de uma acessibilidade de território, a possibilidade de um primeiro contato, e não sendo suficiente os recursos aí disponíveis, então poderiam ser encaminhados, né, para serviços com mais recursos de atenção a essas condições urgentes. Também há um segundo componente dessas redes de atenção às urgências, que são os serviços móveis, tipo o SAMU, o resgate, né, no caso também da experiência de São Paulo, e outros recursos que são utilizados de uma forma integrada ou não ao SAMU resgate, que são mobilizações de pacientes com ou sem acompanhamento médico,
eventualmente de enfermagem, nos transportes aeromédicos, né? Nos transportes, portanto, utilizando um conjunto de aeronaves, como também embarcações, etc. Tudo isso compõe o chamado componente pré-hospitalar móvel da atenção às urgências. É muito importante, no caso do modelo SAMU, instalado no Brasil, introduziu um recurso que é a regulação médica das urgências, né? Onde nós temos, então, a possibilidade de uma coordenação com decisão médica, tanto do ponto de vista de um diagnóstico presuntivo, como também da orientação do fluxo, né, dos pacientes dentro do sistema de saúde da rede de atenção às urgências em particular. O outro componente fundamental dentro da rede de atenção às urgências é o componente, então, da atenção hospitalar, que tem uma série de serviços hospitalares envolvidos nisso, os pronto-socorros ou serviços hospitalares de urgência, os SHU, que são a peça central aí como plataforma de distribuição que deveriam ser dos pacientes dentro do sistema e dentro da própria oferta hospitalar. Os leitos, né, de hospitalização em várias modalidades, cuidados intensivos, intermediários, enfermarias, os recursos de apoio diagnóstico e de tratamento, onde estão os laboratórios clínicos, os núcleos de imagem e também os serviços, né, de infraestrutura cirúrgica, os blocos cirúrgicos e assim por diante. Essa é uma peça-chave, né, da atenção às urgências, porque os hospitais têm uma responsabilidade muito grande na organização das redes de atenção, na medida em que eles detêm um conjunto grande de recursos que são frequentemente necessários na complementariedade das ações dos outros componentes da atenção às urgências. E depois tem o que a gente chama do pós-hospitalar, ou que seria depois do atendimento agudo, no paciente que ainda precisa de um acompanhamento sistemático. Nós temos os recursos de longa permanência, que seriam leitos de longa permanência para pacientes crônicos com condições que já não são agudas, mas persistem como limitação, então tem a longa permanência com graus variados de dependência. Isso também pode se dar no ambiente domiciliar, no ambiente institucional, dentro ou fora do hospital, enfim. E tem uma ideia aí mista, né, de cuidados, que tem cuidado social, cuidado paliativo ou terminal, e também aqueles de gestão, manejo, né, das doenças crônicas com sobrevida prolongada, além dos casos de curta duração, em que ciclos de reabilitação são possíveis, no sentido de voltar à condição prévia aos eventos agudos que limitaram a normalidade, digamos, da atuação dos pacientes. Então, aí tem um conjunto de elementos, né, que são muito importantes e fazem parte desse complexo. E também, como algo transversal a todos os componentes, é que existe uma definição na Política Nacional de Urgências de que nós devemos buscar constantemente promover a saúde, a segurança e, com isso, evitar situações de urgência. Então, tem também aí um componente estratégico, promocional, de qualidade de vida, que tem que ser entendido e que vai ter importância na nossa conversa também daqui para frente. Bom, além de falar sobre esses componentes, eu queria também reiterar essa ideia de abordar as redes de atenção às urgências como sistemas complexos adaptativos, né? Já que esse enfoque, né, que nós encontramos hoje em grupos de pesquisadores e formuladores na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, é um enfoque que nos permite adentrar a complexidade, que significa nós darmos resposta às necessidades agudas dos pacientes de forma dinâmica, com um alto grau de imprevisibilidade, né, do comportamento dessas necessidades ao longo do tempo e com uma necessidade de, assumindo a condição de sistema complexo adaptativo como conceito ordenador, entender que esse sistema, nesse caso um subsistema das redes de urgências como um subsistema do sistema de saúde, entendendo o sistema de saúde como um sistema de sistemas, né? Esse subsistema rede de atenção às urgências, ele tem uma necessidade de compor uma totalidade que se expresse na representação daquilo que ele tem que fazer, ou seja, necessidades sociais que ele tem que satisfazer, ao mesmo tempo que se reflita na totalidade da sua organização. Então, esses elementos organizados formando uma totalidade caracterizariam essa rede de atenção às urgências como sistema. E logo o enorme número, né, de interações e trocas que existe dentro desse sistema
porque há uma relação entre vários tipos de serviços, vários tipos de necessidade populacional, várias distribuições espaciais, densidades maiores ou menores de necessidade, de oferta, tempos a serem respeitados, né? Tudo isso implica interações, ajustes e dinâmicas, onde os serviços de maior capacidade vão ter uma responsabilidade sistêmica muito maior, né? E isso caracteriza bem essa ideia do que é um sistema complexo, né? E, por outro lado, adaptativo, porque no dia a dia, na dinâmica própria desse sistema e das suas interações, há um processo de aprendizado que é praticamente contínuo. Se isso é bem aprendido, se as conclusões do aprendizado são favoráveis ao desempenho do sistema e, sobretudo, a garantia, né, dos direitos materiais das pessoas, né, nos processos de atenção, isso já é uma outra conversa. Por isso, nem sempre são virtuosos esses processos de aprendizagem. Mas o que caracteriza esse adaptativo, do sistema complexo adaptativo, é uma aprendizagem que se dá continuamente, que pode criar novas teorias, criar novas dinâmicas, criar soluções e, ao mesmo tempo, gerar um processo, então, de autorregulação que se dá de forma disseminada nos vários componentes, subcomponentes, nos vários sistemas e subsistemas que existem nesse diálogo permanente de sistemas, que é o sistema de saúde, né? E que, por outro lado, se expressa também entre os vários elementos que se combinam dentro da rede de atenção às urgências como tal. Portanto, essa ideia sistêmica, complexa, adaptativa, passa a ser importante como marco conceitual para nós entendermos o que estaremos, né, tratando aqui de desenvolver como ideias. E hoje existe um problema no funcionamento das redes de atenção às urgências, porque elas se encontram sobrecarregadas e terminam operando como para-raios do sistema de saúde, ou seja, as urgências, por terem, em geral, portas abertas, ou seja, um acesso direto ao paciente, ela acaba recebendo um conjunto de pressões, né, de demandas que caracterizam bem a insuficiência de outros componentes do próprio sistema e que, portanto, resulta nesse espaço, né, da atenção às urgências numa dinâmica muito complexa do ponto de vista de buscar um equilíbrio, né, entre necessidades sociais que se avolumam e poder criar, ao mesmo tempo, circuitos, né, de distribuição virtuosa das necessidades, colaborando para um reequilíbrio, né, do sistema. Portanto, apostando a contribuir a definir, né, o que pudesse ser aí como um atrator, ou seja, aquela imagem de equilíbrio do sistema que nos ajudaria a guiar, né, direcionar as nossas ações. E aqui uma questão importante é que é necessário, né, entender a dinâmica interna do próprio sistema de saúde, do subsistema de urgências, em seus desequilíbrios, como, por exemplo, todas as dificuldades que temos de criar uma lógica potente, né, de lidar com a superlotação do serviço de urgência, o tempo prolongado de permanência em filas de espera e com tempos de espera que agridem clinicamente o paciente. E, por outro lado, a questão da pressão externa, né, como, por exemplo, no aumento contínuo de necessidades populacionais relacionadas às violências intencionais e não intencionais dentro da sociedade, acidentes, violências interpessoais, que acabam saturando uma parte importante do sistema e provocando um maior equilíbrio num ambiente que já é um ambiente desequilibrado pela escassez da oferta de serviços, né, um número suficiente de leitos para o tamanho da população, um número de serviços especializados inadequado para as necessidades específicas de subpopulações e assim por diante. Portanto, aqui uma primeira questão que temos que reter é essa ideia de poder entrar num debate dessa complexidade a partir de identificar claramente quais são, né, as necessidades populacionais e começar a entender que essas necessidades precisam ser entendidas em relação ao momento atual, incluindo aí a dívida social que temos, né, de não assistências que estão acumuladas, mas projetando isso também do ponto de vista prospectivo. Nós temos que saber qual é o comportamento esperado das necessidades populacionais em diferentes tipos de necessidade, em diferentes populações, em diferentes territórios. Certo? Isso é uma questão muito importante e que, em seguida, nós vamos falar, então, da necessidade de ferramentas que nos ajudem a olhar isso de uma forma muito mais
dinâmica e muito mais potente, né? E não esquecer que nesse tema das urgências o tempo é o imperador, né? O tempo é o imperador das urgências no sentido de que toda vez que eu não respeito os tempos que são clinicamente adequados para a necessidade do paciente, eu levo a uma mortalidade que poderia ter sido evitada, levo a complicações que poderiam ser evitadas e levo a um desgaste do sistema por uso inadequado de recursos para condições que poderiam ter sido manejadas inicialmente com uma outra efetividade. Então, essa questão do tempo ele é a chave, né? Ele é uma variável que vai afetar todas as análises que nós pudermos fazer e todas as soluções que nós quisermos adotar. Então, tendo esses elementos iniciais como referências, né? E tendo essa ideia de procurar constituir um atrator que satisfaça as necessidades sociais de saúde, é que eu quero explorar o que tratei aqui de organizar como 3 desafios, né? Um primeiro desafio seria aquele de poder entrar um debate onde eu pudesse representar e sustentar de forma mais fiel possível o número e perfil de necessidades populacionais em territórios para que isso orientasse a reorganização do próprio sistema, né? E que, portanto, eu passasse a ter um planejamento baseado nessas necessidades que são sempre dinâmicas, né? E que precisam ser trabalhadas de forma potente. Portanto, esse primeiro desafio coloca sobre a mesa a representação dessas necessidades populacionais e deveria, né, de forma muito, digamos, dinâmica, se retroalimentar essa representação dos dados que vão sendo gerados, né, sistematicamente no sistema de saúde, ou seja, vale a redundância do sistematicamente, porque é um conjunto de dados que são gerados diariamente, né, dados demográficos, epidemiológicos, dados de produção de serviços, dados de eventos inadequados de desempenho, etc., etc., em vários subsistemas de informação que hoje têm uma dificuldade de serem abordados e serem utilizados numa linha de tempo que acompanhe dinamicamente o próprio processo, então, de toma de decisões, de elaboração de planos, de intervenções e assim por diante. Estou falando aqui ainda no âmbito macro-regulador, né, do ordenamento do nacional, estadual e mesorregulador, né, que seria abordagem regional, numa ideia de gerar, a partir desse enfoque macro e mesorregulador, sobretudo no nosso caso, aí em torno a Bauru, de pensar um exercício que pudesse instalar, né, ferramentas de extração e análise dos dados que temos, gerando informações que organizem as decisões do ponto de vista estratégico, né? Aqui olhando sobretudo o que são os elementos principalmente de médio e longo prazo, mas afetando o contingencial e o curto prazo, no sentido de criar uma coerência, né, que caminhe em direção a esse atrator, ou seja, esse ponto de equilíbrio que aqui no nosso caso se reflete entre necessidades populacionais e oferta de serviço e na própria interação dos componentes, né, que configuram a rede de atenção às urgências. Portanto, essa questão de buscar uma solução tecnológica que nos permita trabalhar com informações que extraia, né, dos grandes bancos de dados, do Big Data e do sistema, os elementos que nos permitam avançar, né, de forma adequada, sistemicamente falando, parece ser um primeiro desafio muito importante, né? E que para construir isso conceitualmente, nós temos que primeiro assumir que nós estamos num sistema que tem um mandato constitucional de universalidade, integralidade e igualdade. Portanto, nosso grau de exigência sobre o desempenho é muito grande. Por outro lado, é preciso entender, na particularidade das redes de atenção às urgências, como nós vamos adotar padrões referenciais de desempenho que permitam fazer uma crítica sobre o tipo de resposta que nós estamos propondo para as necessidades sociais, ou seja, identificar as necessidades sociais de forma dinâmica, identificar a resposta que estamos dando, logo identificar de forma clara onde estão os gaps, né? Onde está a distância entre o necessário e aquilo que é produzido, entre o esperado e aquilo que é observado, né, como desempenho do sistema. E a partir disso criar então alternativas muito mais sustentadas, né, mais claras,
em termos de chegar a um ponto de equilíbrio, alcançar o atrator proposto, faz com que a gente se aproxime, então, dessa ideia de desenvolver ferramentas, robôs que permitissem, né, a extração contínua de informações em cima de modelagens que a gente adote como sendo aquelas que interessam, né, para construir esse equilíbrio sistêmico. E isso alimentando, então, um processo de decisão que leve à transformação dos grandes sistemas, né, que seria uma maneira de caracterizar as intervenções no sistema de saúde, principalmente no marco regional, mas também nos próprios sistemas municipais de maior porte, e que nos serve aí como referência o trabalho de Alan Best, né, do grupo lá na Universidade de Vancouver, que trabalha justamente essa representação de transformação de grandes sistemas, utilizando o enfoque dos sistemas complexos adaptativos. Essa me parece uma referência muito interessante. Eles têm produzido uma série de trabalhos para incidir, né, de forma dinâmica e rápida em processos de decisão que procuram desenvolver alternativas estratégicas de maior fôlego. Portanto, o primeiro desafio seria pensarmos, bom, nessa nossa colaboração, temos elementos para poder construir tanto a modelagem desse sistema de análise de Big Data, de informação dinâmica dos sistemas, quanto de alimentação dos processos de decisão a partir de uma representação em interfaces que levem as pessoas a poder visualizar o que precisa ser feito e monitorar os seus efeitos. Essa é uma primeira questão, portanto, importante, um primeiro desafio. Logo, se avançamos na ideia de construir, né, uma representação desse sistema de sistemas, nós não podemos ignorar que aqui nós estamos falando de macro e mesogestão, né, e, portanto, necessidade de ajuste, né, constante do sistema, mas isso vai se projetar numa outra dimensão importante, que é o que eu quero explorar agora como nosso segundo desafio, né, que é como, no âmbito da micro e da nano gestão, ou seja, da gestão das equipes de atendimento, dos serviços, e cada um deles, e na relação com os pacientes, que seria a nanogestão, a interface entre pacientes e os profissionais que atendem esses pacientes, a experiência do paciente e seus familiares dentro da atenção à saúde, esses elementos de micro e nanogestão teriam que se configurar agora, dialogar com as ferramentas da microregulação, ou seja, aquilo que caracteriza o acompanhamento de todo o percurso de cada paciente dentro do sistema, com uma ferramenta que me permita visualizar onde está esse paciente em cada etapa, qual é o status que ele tem em termos de condição, de classificação da sua necessidade, satisfação dessa necessidade, e qual é o desempenho de resposta que tem o sistema em termos de tempos assistenciais, em termos de resultado, acesso, né? Resultado com um acumulado aí de intervenções, mas tendo marcado cada etapa desse percurso em termos do tempo, né, em que se acede à resposta e a qualidade dessa resposta, que depois finalmente vai ser avaliada pelo resultado de satisfação expresso pelos pacientes, pela sua condição e pelos seus familiares. Portanto, esse acompanhamento, que hoje nós temos pedaços, né, nós temos uma parte da regulação médica das urgências, que vê um pedaço ali que é a nossa classificação e resposta no pré-hospitalar móvel e entrada no serviço de urgência. Depois, dentro do serviço de urgência, alguns serviços têm formas de já abrir o prontuário e começar a monitorar os tempos, embora isso não seja muito usual. E logo, depois, o acesso a outros recursos, né, que passam por outros mecanismos de regulação, que são as regulações, então, microregulações de caráter operacional, que é acesso a leitos, acesso a exames, etc, etc. Bom, tudo isso hoje está bastante fragmentado e nós não conseguimos chegar numa central de regulação que integre todas essas dimensões do fluxo do paciente e enxergue exatamente o que está acontecendo, como essa trajetória do agudo ou agudizado na sua condição de necessidades, né, que tem esse paciente, se tornam realmente objeto de atenção, com que qualidade, em que tempo e com que resultado. E a ideia então seria aqui desenvolver, nesse segundo desafio, uma ferramenta que pudesse integrar tudo isso. Gerson certamente vai falar para vocês sobre isso, sobre essa ideia de integração da regulação, dos seus vários componentes, que compõem o complexo regulador, mas, ao mesmo tempo, ele vai já
poder falar diretamente sobre as questões de operação, né? Ou seja, o que significa hoje as retenções, os atrasos, as fragmentações do sistema e como nós não temos uma ferramenta que nos ajude a criar uma visualização virtuosa, né, do que deve ser feito e estar intervindo para que isso seja feito. Então, a regulação é um acordo, né, entre vários núcleos de regulação, de autorregulação, de microrregulação dos serviços dentro de um marco ordenado a partir da necessidade do paciente obter, né, respostas num tempo que clinicamente o proteja. Então, essa é uma questão bem importante e que, dentro dessa ideia de criar soluções tecnológicas que nos permitam atuar, é que se configura esse segundo desafio, né? E já que aqui existe todo um compromisso, né, da melhor resposta possível, que preserve o potencial prognóstico dos pacientes, também é muito importante observar nessa trajetória como nós vamos apoiar a eliminação dos tempos que não agregam valor, né, os tempos mortos, digamos, da atenção. E, ao mesmo tempo, poder monitorar os efeitos quando esses tempos, persistindo como tempos não úteis para o paciente, acabam se refletindo depois no aumento da mortalidade evitável, nas complicações e no próprio uso inadequado dos recursos do sistema, né? Então, isso vai nos permitir também uma avaliação muito, muito importante. Aqui, de novo, tem toda uma discussão que vai certamente nos obrigar a uma análise mais fina, né, do próprio comportamento, digamos, das necessidades dos serviços nesse âmbito da microrregulação, né, e da micro e nanogestão dos processos assistenciais. Então, aí precisamos algo que seja, como ferramenta, muito dinâmico, porque nós estamos falando aqui de tempos muito menores, inclusive que da macro e mesorregulação, porque eu preciso ajustar no cotidiano, questão de minutos, de horas, né? Eu preciso ter um outro tipo de visualização do desempenho, um painel que me dá outro tipo de informação para uma ação mais imediata. E tem um outro desafio dentro dessa questão, que é também o desafio de compor uma interface não só com os gestores, né, os que são os comandantes de campo, aí, os operadores do sistema, mas também a questão de ter uma interface com os pacientes e familiares, que é uma coisa muito, muito importante, né? Porque, falando em termos de direitos humanos, de uma organização centrada nas necessidades, é preciso ter algumas interfaces em que os próprios pacientes e familiares possam saber o que está acontecendo em termos de tempos, né, assistenciais e fluxo, inclusive no momento de procurar o próprio socorro, a ajuda, o primeiro contato com quem fazer, como fazer, essas coisas todas são muito importantes e cada vez se fala mais nessa necessidade dos pacientes participarem dos processos, né, de decisão que afetam a sua saúde. Então, temos aqui um segundo desafio, que seria uma ferramenta para trabalhar essa visualização integrada do fluxo dos pacientes dentro do sistema. Como um terceiro desafio e último, eu quero falar aqui brevemente dessa ideia de utilização, né, de ferramentas de simulação sistêmica, né, no âmbito do nosso sistema de saúde e das redes de atenção às urgências em particular. Ou seja, todo o anterior, né, uma ferramenta para macro e mesorregulação, uma ferramenta para microrregulação e tal, acaba convergindo numa necessidade que nós temos de poder simular as alterações que queremos desenvolver no sistema. Para isso é necessário ter ferramentas de simulação, onde eu carrego os parâmetros na forma como o sistema funciona hoje, inclusive com as informações, obviamente, das necessidades populacionais, e observo como se comporta dentro do sistema existente, o que já vai demandar uma qualificação do sistema de informações na maneira que eu vou captar essa informação e vou produzi-la. Como ela vem a informação vem da dinâmica cotidiana, né, da atenção, ela precisa ser, digamos, adequada para poder entrar num processo analítico que se traduz em padrões que eu vou representar, né, num ambiente de simulação e que aí eu vou poder intervir sobre esse perfil existente, alterando elementos que eu julgo adequados para gerar uma transformação virtuosa do sistema. Então, o fato de poder fazer isso, né, do ponto de vista bioético, eu poder fazer essa simulação antes de introduzir mudanças e ter, portanto, um mínimo de certezas dentro de um mar de incertezas sobre qual o efeito que isso vai ter,
é muito importante, porque bioeticamente falando, eu não posso alterar o sistema sem minimamente testar o que vai acontecer. Em geral, a gente faz isso em processos piloto, mas que eles mesmos não têm uma modelização clara. E os pilotos acabam terminando muitas vezes neles mesmos, né? E mesmo sendo bons, às vezes são abandonados, e mesmo sendo ruins, persistem no sistema, porque justamente não se consegue ter uma visão mais ampla sobre o efeito sistêmico que tem um conjunto de alterações que vão se fazendo nas regras, né, do próprio subsistema de rede de urgências e afetando o conjunto do sistema de sistemas, que é o sistema de saúde. Portanto, essa simulação como técnica de pesquisa operacional, ela é muito importante para que a gente possa não só representar isso que chamamos Sistema Complexo Adaptativo em Saúde, mas também para poder fazer uma etapa laboratorial de ver qual o impacto possível das alterações que nós temos que fazer e quais seriam as alternativas que provocariam menos dano ou que teriam maior virtude em termos de alcançar o atrator, né, que buscamos. Portanto, aqui tem todo um conjunto de discussões para fazer, né, em torno a isso, ou seja, não apenas desenvolver uma ferramenta que pudéssemos ter disponível e usar amplamente no país, já que não temos, pelo menos de nosso conhecimento, ferramentas nacionais que tenham essa disponibilidade, né, e que sejam também suficientemente amigáveis para serem usadas de maneira mais intensa pelos nossos planejadores e gestores. Então, nós temos aí um investimento que também acreditamos ser necessário numa ferramenta, mas que essa ferramenta também consiga, então, integrar a dimensão populacional, a dimensão de serviços, nessa busca de equilíbrio de uma maneira muito sensível à natureza do que nós queremos transformar, né? Portanto, aí há uma produção, né, na literatura que andamos lendo, que já apontam essa questão de que não seria plenamente suficiente trabalhar com um foco, né, em eventos discretos. Isso nos obrigaria a pensar em uma ferramenta de simulação que cada vez se aproxime mais de uma dinâmica de sistema, que trabalhe com a representação dos agentes, né, envolvidos, e, portanto, o foco nos agentes, em vez de nos eventos discretos. Claro que tudo isso termina em muitas dimensões depois num processo de como se chamaria isso, discretização, não sei como é o verbo, enfim, que nós teremos que em algum momento passar isso para eventos discretos para poder fazer algumas simulações, mas o importante é que a gente tenha uma abordagem que conceitualmente nos remeta à complexidade, né? E aí também, voltando a dar valor a todo um conjunto de enfoques, né, das inferências bayesianas, da relação entre perfis de população e sua espacialização, criando clusters, né, muito mais homogêneos para poder entender o comportamento de subpopulações e, portanto, entender a forma como nós temos que organizar a própria resposta, né, muito mais fina dentro da realidade. Eu não vou me estender muito sobre isso, sobre o uso de simuladores, porque, na verdade, para nós é um tema ainda muito novo, a gente está explorando aí, lendo a literatura, mandei 2 referências que me pareceram interessantes para meio que estruturar o debate inicial. Certamente vocês têm mais conhecimento sobre o uso desse tipo de ambiente de simulação, e me parece que, a partir do que possamos enfrentar nesse terceiro desafio, e nessa trajetória que passa pelo primeiro, pelo segundo, até este terceiro desafio, nós certamente poderíamos, chegando a um acordo aí de colaboração, construir uma solução que fosse adequada à nossa realidade e, sobretudo, às nossas intenções de equilíbrio, né, do nosso sistema universal de saúde. Até aqui vou nessa minha provocação inicial. Espero que esses 3 desafios alimentem esse debate, nos estimulem, e fico às ordens aí, se possível, para fazer uma discussão na sequência. Muito obrigado.